Quando você pensa numa casa antiga, o que vem na sua mente? Ah, é uma casa velha, né? Tem muita reforma para ser feita. E se eu falar para você que uma casa mais antiga valoriza muito, mas muito mais do que um apartamento antigo? Para começar, um apartamento você começa pagando pelo condomínio. E à medida que o tempo passa, você vai pagando mais e mais o valor de um condomínio. Já uma casa mais antiga, você tem tanta oportunidade. Primeiro, para você reformar e fazer do jeito que você quer. Segundo, você não paga o condomínio. E terceiro, terreno tende a valorizar muito mais à medida que o tempo passa do que um apartamento. E não só isso, aqui na Zona Sul de São Paulo, né? Quando a gente fala de Zona Sul, o que a gente pensa? Valorização. E olha, hoje eu vou mostrar para você uma casa exatamente do como eu te falei agora. Uma casa mais antiga, dos anos 70, e com um potencial muito grande para você poder estruturar e fazer do jeito que você quiser. Quer seja para moradia, quer seja para investimento. Vamos lá comigo para conhecer? Vamos lá. Essa é a casa. Olha só, como você pode ver, ele é um sobrado de 3 andares, sendo que a gente tem um andar superior, o andar térreo, e aqui no cantinho ele tem um corredor que dá acesso para o andar inferior. Só de terreno, essa casa tem 125 metros quadrados. É 5 de frente e 25 de fundos. Então olha o potencial que ela tem. E outra coisa, que é um grande diferencial dela também. Olha só, de um lado não tem parede para o vizinho e do outro aqui também não tem terreno para o vizinho. Então, ou seja, risco de infiltração lateral por conta de muro de vizinho? Não tem. Ó, assim que a gente entra na casa, esse é o primeiro portão, e ele tem um espaço aqui bem bacana, de pelo menos uns 20 metros quadrados aqui, onde você consegue estacionar um veículo tranquilamente. Deixa eu fechar o portão aqui. E olha só que legal, quando a gente fala de casas mais antigas, é disso que eu tô falando. Olha só a espessura dessa parede aqui. As casas mais antigas costumam ter uma robustez na estrutura dela que nessas casas de hoje em dia não tem. Isso garante a estrutura dela, tá vendo? E além disso, não só nessa parte externa, como na parte interna, eles tendem a ter cômodos maiores, tanto na parte da sala, quanto na parte da cozinha, como também principalmente na parte dos dormitórios. Né? Nessas casas mais modernas, a valorização que eles dão em relação aos espaços são muito mais voltadas para somente as partes sociais. Né? Eles valorizam muito as partes sociais e não dão muito espaço, deixam pouco espaço para as partes mais privativas, né, como os dormitórios, os banheiros. E daqui a pouco eu vou mostrar para você que aqui nesse andar de cima é o acesso para os dormitórios. Mas olha só isso aqui, ó. Olha o capricho, né, dessas casas dos anos 70, de como que eles são mais trabalhados, né? Cada espacinho aqui. Ó, seguindo aqui um pouquinho adiante, a gente tem a área da cozinha. E aqui na parte da cozinha tem toda essa estrutura aqui, né? E se você é investidor, né, e pensa em ter aqui como um investimento, uma coisa legal é a quantidade de possibilidades que você pode ter, né? Lembrando que essa parede toda aqui, ó, é uma parede que você consegue ter acesso justamente por esse corredor ser externo. Esse corredor faz total parte do seu imóvel. E aproveitando que eu estou aqui, ó, aqui é a área do quintal, e aqui essa casa aqui, ó, é a edícula do próprio terreno também, que é totalmente aproveitável. Agora são mais ou menos umas 3 horas da tarde, e o sol está batendo muito bem na casa, né? Agora vamos subir aqui para a gente conhecer a parte superior do imóvel. E aqui nós temos um total de 2 dormitórios. E, além disso, um banheiro bem grande. O
primeiro dormitório é o dormitório que tem acesso para a parte frontal da casa. Ó. Olha que legal, né? O sol batendo bem de frente. Ele tem uma amplitude legal e não só isso, como ele tem um espaço ideal para armário. Ó. Tá vendo? Tem essa parede aqui, que não é estrutural, que o proprietário optou de fazer esse avanço justamente para poder caber um armário de ótima medida. Olha o tamanho desse quarto. Esse quarto tem aqui facilmente uns 15, 16 metros quadrados. E essa é a parte frontal. Ó, olha aqui, ó, que legal. Aqui é o telhado da garagem, que é possível também até fazer um avanço, né, caso você tenha interesse, para você aumentar o seu espaço de laje. Então tem muita possibilidade que um apartamento te limitaria a ter, né? Essa é a vantagem de uma casa. Não falta criatividade. Ó, esse aqui já é outro dormitório. Ele também, assim como o outro, ele tem um espaço ainda maior pelo fato de ele não ter aquela parede, né? Então ele aumenta esse espaço útil dele. Olha que legal a amplitude. Esse quarto ele tem a visão para os fundos. E a gente já vai chegar nessa edícula já. Aqui é a vista do outro lado. Muito legal, né? Vamos agora descer para o andar inferior aqui. E como eu te falei, essa casa foi construída nos anos 70. Então, qualidade e robustez aqui na estrutura é o que não falta para esse imóvel. E a grande vantagem dessa unidade, desse imóvel, é justamente o que eu falei, né? Que é o fato de não ter vizinho dos dois lados, né? Então isso gera uma independência muito maior. Deixa eu fechar aqui de novo aqui que eu acabei deixando o portão aberto. Vamos lá. Ah, uma outra coisa muito bacana é que essa casa está totalmente regular. Tanto na questão de documentação, que já está tudo certinho, tá? Então, por isso ele aceita financiamento, o proprietário aceita também, inclusive permuta, tá? Por veículos e também por outros imóveis. Olha só, aqui no andar de cima é onde a gente viu que fica o começo da sala, né? E exatamente no andar de baixo, aqui descendo um andar, temos uma outra casa aqui, ó. Aqui é um cômodo com sua entrada aqui. E aqui também tem um outro cômodo, totalizando pelo menos uns 40 metros quadrados. E aqui a gente tem outro espaço, olha só o potencial que ele tem de construção, né? E aqui exatamente é o andar inferior do quarto de um dos dormitórios, né? Que é a parte do quintal, né? E o andar ainda superior é a parte dos dormitórios. Então esse espaço aqui também faz tudo parte do terreno, tá? Tem um potencial bem legal para você subir uma laje também, fazer continuação da casa, até chegar na edícula, por exemplo. E aqui ao fundo tem o espaço da edícula. Ó, aqui tem um cômodo para cá e tem um outro cômodo aqui em cima. Então de área construída tem muita coisa, né? São pelo menos 3 andares completos. E de terreno é um total de 125, muito bem aproveitado, já com seus devidos recuos, vagas de garagem. E ainda por cima numa região muito procurada como a região da saúde. Ó, aqui ó, é uma rua que se você subir vai dar direto na Avenida do Cursino. Daqui dá pra gente enxergar a Tancredo Neves, ó. Tudo muito perto, né? E aí, curtiu? Então me chama no WhatsApp, que aí a gente marca uma visita